Olá pessoal, bom dia. Hoje a nossa aula é sobre fungos e os fungos vêm aí para complementar o nosso módulo 2, para que a gente possa concluir com chave de ouro. Esses fungos vêm no mesmo módulo do reino Monera, do reino protista, que já foram assuntos já estudados aí por nós, tá bem? Então eu selecionei aqui nesse PowerPoint, coloquei nessa apresentação algumas características diagnósticas quanto às características gerais sobre a estrutura e classificação. Lembrando que esse material é o mesmo material que está no livro de vocês. Só pus aqui na apresentação no PowerPoint para ficar um pouquinho mais didático aqui para conversar, tá bem? Então vamos lá. Quanto aos fungos, nós temos as características gerais. Todos eles são eucariontes, ou seja, todos eles apresentam núcleo, apresentam carioteca. Uma característica muito marcante do grupo é que todos eles são heterotróficos por absorção. Inclusive, quando nós trabalhamos os reinos no primeiro módulo, no módulo 1, nós tínhamos definido algumas características que marcavam cada reino. E essa questão de heterotrofia por absorção é realmente algo que marca o grupo dos fungos. Os fungos podem ser como também podem ser pluricelulares, tá? Atualmente nós temos catalogadas mais de 600 mil espécies de fungos. Algumas pessoas não conhecem esses seres vivos por esse termo e costumam referir aos fungos chamando de bolores, de mofo, cogumelo, fermento, tá bem? E esses seres vivos, eles podem ser encontrados nos mais diversos ambientes. Eles podem colonizar ambientes vivos, né, substratos vivos, substratos mortos. Eles podem aí ser encontrados, né, em ambiente terrestre, como também em ambiente aquático. Um ponto muito positivo é que eles são decompositores, ajudando aí as bactérias nesse processo. Mas, por outro lado, nós vamos encontrar também seres vivos vivendo de uma forma parasitária. Uma característica também muito marcante do grupo é porque eles são indivíduos que apresentam digestão extracorpórea. Tá bem que depois a gente vai vendo como é que isso vai acontecer, mas essa digestão extracorpórea, esses fungos irão utilizar enzimas para esse processo. Vamos agora trabalhar com a estrutura dos fungos. Todos os fungos eles são formados por hifas, que são filamentos, tá bem? Quanto às hifas, existem dois tipos. Existem as hifas septadas, que estou marcando aqui, e existem as hifas asseptadas, conhecidas também como cenocíticas. E aqui nessas imagens ao lado dá para a gente diferenciar. As hifas que apresentam esses septos aqui dividindo o citoplasma são as chamadas septadas, tá bem? E esses septos aí podem dividir o citoplasma, e tem citoplasma que tem um núcleo, tem citoplasma que tem 2 núcleos, como vocês podem aqui ver ao lado. Nessa imagem aqui de baixo, nós estamos vendo uma hifa asseptada ou cenocítica. Não vai haver a presença de septo, não tem presença de septo dividindo aí o citoplasma. Quando nós temos um conjunto de hifas unidas, emaranhadas, nós vamos ter um micélio. Então, micélio é o termo que nós vamos usar quando estivermos nos referindo a um conjunto de hifas. Outra característica aqui diagnóstica do grupo é que nesse grupo os seres vivos têm quitina formando a sua parede celular. A quitina também é um polissacarídeo encontrado na carapaça de artrópodes. Foi comentado com vocês isso no primeiro ano, quando nós estudamos bioquímica. Lembram de substâncias? Então, lá nos carboidratos, nós tínhamos a classificação: monossacarídeo, disacarídeo ou polissacarídeo. A quitina faz parte do grupo dos polissacarídeos. E lá nós tínhamos 2 grupos, os estruturais e os energéticos. A quitina faz parte do grupo dos estruturais, tá bem?
Outra característica muito importante aqui do grupo é quanto à sua reprodução. Nós também, como os outros seres vivos, né, os fungos apresentam dois meios de reprodução, um meio assexuado, onde vai acontecer aqui por esporos, e a forma sexuada vai acontecer pela fusão de suas hifas, tá? No qual vocês já sabem diferenciar uma da outra. Então, já foi visto as características gerais e estrutura dos fungos. Antes de entrarmos na classificação, é importante que a gente saiba que substância de reserva, né? Qual é a substância que vai dar energia para esses fungos, que é a mesma substância que nós encontramos nos animais, o famoso glicogênio. Inclusive, até muitos pesquisadores englobavam aí os fungos no reino animal devido a essa característica, né? Então, nós, animais e os fungos apresentando como substância de reserva o glicogênio. Agora, já entrando aqui na classificação dos fungos, nós temos o primeiro grupo, mas antes de começar a falar sobre as características do primeiro grupo, falar os critérios que nós usamos para classificar esses fungos. Então, nós usamos as estruturas de reprodução como meio classificatório e também nós usamos diferenças quanto ao ciclo de vida, tá? Foram dois itens que nós usamos para classificar os fungos. E aqui o livro de vocês, né, o nosso material, ele traz 4 grupos de fungos. O primeiro recebe o nome de ficomiceto, são os antigos zigomicetos, conhecidos por causar um mofo no pão, por causar também mofo em parede. Então, são esses seres vivos aí que nós iremos falar. Uma característica muito importante do grupo é que esses fungos que compõem o grupo dos ficomicetos apresentam hifas aceptadas, ou seja, são aquelas hifas que não apresentam septo dividindo o citoplasma. Uma característica aqui muito marcante do grupo, que a maioria são decompositores ou parasitas. E os principais representantes nós já começamos a falar, né, que é o bolor negro do pão e esse mofo também aqui, que acomete as paredes, né, bem úmidas, principalmente no período chuvoso. No próximo grupo nós vamos encontrar os ascomicetos, que é um grupo muito conhecido, é um grupo muito diversificado, muito utilizado aqui na indústria alimentícia, tá? Também muito utilizado na indústria farmacêutica. Então vamos lá para as características do grupo. São fungos que caracterizam-se pela estrutura reprodutiva em forma de saco ou asco. Então, devido a essa estrutura em forma de asco, deu-se o nome de ascomiceto. Podem ser unicelulares, como as famosas leveduras, ou podem também aí aparecer de uma forma filamentosa, tá? Mas lembrando que todas as hifas do grupo são hifas aí septadas. Os representantes mais conhecidos do grupo são as leveduras, que são bastante utilizadas aí na fermentação de bebidas, no caso cerveja, né, muito comum. Também na indústria alimentícia, na questão de pães, né, questão de bolos, massas em geral. Um fungo muito conhecido também, já na indústria agora farmacêutica, é penicillium, que fabrica, né, que é a matéria aí da penicilina. E é muito utilizado também em queijos, esses queijos diferentes, como vocês podem ver aqui do lado, né? São todos queijos aí que apresentam esse fungo na sua composição. E Aspergillus sp, que ataca cereais e pode também produzir toxina. Então, esse foi o grupo dos ascomicetos, muito comum aqui entre nós. Próximo grupo é o grupo dos Basidio. Lembrando aqui que eu acho que vocês conhecem essa estrutura que está aqui ao lado, né? Uma orelha de pau. Vocês observaram lá no Parque Nacional de Ubajara, é típico de ambiente úmido,
tá bem? Então cresce aí na base dos caules, dos vegetais superiores, principalmente. Nesse grupo dos basidiomicetos é muito comum que as pessoas lembrem aí do champignon, muito utilizado na alimentação, né? Principalmente na questão de pizza. Mas falando aqui de hifas, né? Hifas do grupo. Os indivíduos, os seres vivos que são do grupo dos basidiomicetos apresentam hifas septadas. Esse grupo ele é muito conhecido pela formação dos basidiocarpos, tá bem? Então, falam em cogumelo, geralmente as pessoas lembram logo dos basidiomicetos. São importantes decompositores de vegetais e a grande maioria possui substâncias tóxicas, mas poucas dessas substâncias contaminam humanos. E os representantes do grupo nós já comentamos, tá bem? Próximo grupo é o grupo dos deuteromicetos. Então, esse grupo ainda está em estudo. Muitos materiais nem trazem esse termo, nem usam o termo deuteromicetos, somente fungos imperfeitos, porque a questão reprodutiva ainda é um pouco incerta, né? Não sabemos totalmente como é que acontece esse processo. Dentro desse grupo, nós só vamos falar dos principais representantes, né? Aqui nós vamos encontrar os fungos geralmente causadores de doenças, como vocês podem aí observar nas imagens ao lado. Nós temos como principal representante a Candida albicans, causadora da candidíase, tá bem? Nós temos também Trichophyton, causadores de frieiras e pé de atleta. Então, causador de micose geralmente é do grupo deuteromiceto, os famosos fungos imperfeitos. Para complementar o nosso estudo em relação aos fungos, dizer para vocês que nós encontramos comumente sendo cobrado em prova os líquens e as micorrizas. Então, tanto o líquen quanto micorriza são estudados aqui no grupo dos fungos, porque sua maior parte na associação provém dos fungos. Então, com relação aos líquens, que vocês podem ver aqui ao lado, ó, que são seres vivos que crescem sobre estruturas, geralmente sobre troncos ou rochas. Esses líquens são bioindicadores de pureza, ou seja, eles só podem ser encontrados em locais bem preservados, em locais poluídos, eles já não são tão encontrados. Então, por exemplo, aqui na nossa Serra da Ibiapaba, na Ibiapaba Norte, quanto mais você subir a serra, quanto mais altitude vai se elevando, a maior probabilidade de você encontrar líquens nas árvores, porque é sinal de pureza, um ambiente já purificado, um ambiente pouco explorado, né? Enfim, então nós podemos verificar isso aqui na nossa região serrana. E esses líquens, eles fazem parte de uma associação mutualística, explicando para vocês o que é esse mutualismo. Mutualismo é uma associação ecológica entre seres vivos de espécies diferentes, onde um necessita obrigatoriamente do outro para a sua sobrevivência. Então, nós podemos ter líquens, preste atenção, formados pela junção de fungo com cianobactéria, mas nós também podemos ter líquens formados pela junção de fungo com alga. Então, se um dia a alga deixar de existir, só o fungo não tem líquen. Mesmo caso, se um dia os fungos deixarem de existir, a alga sozinha não vai formar um líquen, tá? Porque na associação um necessita do outro para a sobrevivência. Então, e o que é que um vai dar ao outro para a sobrevivência dele? Então, nós vamos ver aqui a questão dos benefícios. Um fungo fornece o micélio como estrutura de fixação e proteção, além de absorver água e sais minerais do substrato que são passados à alga. Já a alga, que pode ser, dependendo da espécie, uma cianobactéria ou uma alga verde,
realiza fotossíntese, fornecendo parte dos açúcares produzidos ao fungo. Então, o que é que o fungo vai fazer? Ele vai extrair do substrato água e sais minerais para que a alga ou a cianobactéria possa fazer a fotossíntese. E em contrapartida, o que é que esse fungo vai ganhar? Ele vai ganhar alimento, ele ganha açúcar. Então, para algumas espécies, lógico, né? Então, sem esse açúcar que é produzido por esses seres vivos, o fungo poderia chegar a não existir mais. Então, sem fungo, sem líquen. E o meio de reprodução aqui desses seres vivos é por meio de esporos. A outra associação é a associação micorrizas, tá bem? Assim como na associação dos líquens, aqui nós vamos ter um mutualismo. Um ser vivo precisa obrigatoriamente do outro para poder sobreviver. Só que lá nos líquens era uma associação de fungo com uma alga, por exemplo. Aqui nas micorrizas é a associação do fungo com raízes de plantas. E aí lembrando a vocês que quando aparecer esse prefixo aqui, mico, geralmente está se referindo a fungo, tá bem? Então, da mesma forma, os fungos irão extrair do substrato, do ambiente, água e sais minerais que são necessários para a planta produzir aí açúcar através da fotossíntese. E esse açúcar com certeza vai ser usado para nutrir os fungos. Então é uma mãozinha lavando a outra, tá? Além de algumas plantas de solos pobres, como as gramíneas, muitas coníferas se utilizam dessa associação para poder sobreviver. Então, como eu falei para vocês, micorrizas, por que nós não estudamos as micorrizas lá no grupo das plantas? Ou nós não estudamos os líquens no grupo das algas? Porque a maior parte da associação por micorriza é de fungo. E a maior parte da associação dos líquens é por fungo também, não pela questão da alga. Então, por isso que nós estudamos micorrizas e líquens aqui no grupo dos fungos, tá bem? Então, espero aí que vocês tenham aproveitado ao máximo a nossa aula. Lembrando que foi extraído aqui para essa apresentação somente as características diagnósticas, para não ficar uma aula muito extensa. Espero que vocês aí possam resolver agora as questões que seguem aí na apostila, que eu vou selecionar algumas para que a gente possa realizar, tá bem? Então, um abraço e vamos seguindo com a nossa programação. E rezar para que termine logo e termine tudo bem. Tchau, tchau.